O Sporting de Tomar, pela voz de Ricardo Cardoso, negou a ida de qualquer elemento do clube ao Ministério Público. Isto na reação à entrevista concedida à Ertz por Jorge Godinho, ex-treinador dos Leões e atualmente ao serviço da Juventude Oriense. O técnico, recorde-se, assegurara que alguns jogadores tinham sido chamados ao referido organismo para prestar declarações. Facto agora negado por Ricardo Cardoso, responsável pela secção sénior do Sporting de Tomar. Esse assunto, particularmente, a mim tem-me passado bastante ao lado. Portanto, não ouvi as declarações do Jorge Godinho. Aquilo que sei é por as mensagens que me chegam particularmente. Penso que o assunto se transformou num problema entre o Jorge Godinho e o Nuno Domingos. O Sporting de Tomar está completamente tranquilo no assunto. Quando se fala em determinados assuntos, quando se levantam determinados assuntos, acho que as pessoas devem respeitar e devem saber do que é que estão a falar. Portanto, o Sporting de Tomar nunca teve em Ministério Público nenhum, é mentira. E está completamente tranquilo nesse processo. Portanto, nós não vamos intervir nesse sentido, porque a guerra não é com o Sporting de Tomar. Passou a ser uma guerra entre dois ex-treinadores do Sporting de Tomar. E eles é que se têm que entender. Agora, o assunto do Ministério Público não é verdade. Portanto, não é verdade. Já agora, eu também faço esta questão ao Nuno Lopes, mas continuo com o Ricardo. Jorge Godinho disse que, enquanto ele esteve no Sporting de Tomar, ele como treinador não teve nada. E aqui, referindo-se ao reforço de plantel, Nuno Lopes, quando chegou, teve tudo. O que é que podemos depreender daqui? A ver, o Sporting de Tomar, quando troca de treinador, está numa situação complicada. Portanto, está na zona de descida. E aquilo que o Sporting de Tomar menos queria era cair na segunda divisão. Obviamente, entendeu trocar de treinador, tomou essa decisão. E tomando essa decisão, tudo fez. Reunimos tudo o que podíamos para ficar na primeira divisão. Não conseguimos. Okay. Viemos atrás para embalar outra vez para a frente. Portanto, são decisões, são momentos, os momentos são diferentes. Agora, a verdade ao mentir, o que interessa aqui é que o Sporting de Tomar tudo deu ao grupo para ficar na primeira divisão. Não conseguiu? Ok. São momentos diferentes, não podemos comparar. O Godinho, quando pegou na equipa, pediu-nos um jogador. É lógico que as coisas já iam avançadas. Eu pessoalmente não tenho nada contra o Jorge Godinho, acho que o trabalho foi válido. As coisas não correram, e aqui, quando as coisas não correm, ninguém tira a água do capote. É tão culpado o grupo, é tão culpado o treinador, como é a direção, como somos, portanto, somos todos. Portanto, é passado. Estamos noutra frente, estamos a lutar por voltar à primeira divisão. Não quero voltar acho que não interessa estar a mexer nessas coisas. As pessoas, cada um é livre de dizer aquilo que quiser. Agora, acho que não é correto levantar questões que não correspondem à realidade. Acho que às vezes a serenidade e as pessoas saberem estar no seu lugar é muito mais importante. Mesmo então, para fechar este assunto, faltou dizer alguma coisa ainda sobre a saída de Nuno Domingos do Sporting de Tomar? Não faltou dizer nada sobre a saída do Nuno Domingos. O Nuno Domingos sabe porque é que saiu do Sporting de Tomar. Eu já o disse publicamente porque é que saiu do Sporting de Tomar. Lá está, são decisões, as pessoas têm que aceitar. As pessoas quando vêm para Tomar não têm que ser eternas. Nós temos que estar gratos a todos, aos jogadores que passam, aos treinadores que passam. O Nuno Domingos fez um bom trabalho, apresentou resultados no Sporting de Tomar. Numa determinada altura, o clube incompatibilizou-se com o Nuno Domingos por escolhas de jogadores, por outras coisas, são coisas particulares, pronto, e as pessoas têm que aceitar isso com naturalidade. Ninguém é eterno. Eu não sei se para onde estou cá, o Nuno Lopes não sabe se para onde está cá, o Nério não sabe se para onde cá está. Portanto, a vida é assim, a vida dos clubes é assim, e as pessoas têm que aceitar isso com naturalidade e não têm que fazer disso um cavalo de batalha. Portanto, quando eu digo que as pessoas também têm que saber estar no sítio, quem é que me diz que daqui a 5 anos o Nuno Domingos não está aqui outra vez, ou o Jorge Godinho? Sei lá, a gente não sabe.
Nuno Lopes, para finalizar então, sentiu-se atingido quando Jorge Godinho diz que com ele não havia nada e que com Nuno Lopes havia tudo? Havia tudo, mas quer dizer, não, eu, ao tomar conta da equipa, eu fiz as minhas exigências. Não é exigências, eu coloquei as coisas em cima da mesa. E aquilo que a direção fez do clube foi dizerem-me assim, olha, disponibilizamos a fazer isto. O que é que alterou, vamos lá ver, o que é que alterou da altura do Jorge Godinho para o Nuno Lopes? O plantel, o mesmo. Rigorosamente, eu não fui buscar nenhum, houve algum jogador. É que parece que deram, quais foram as condições? Dormir à sexta-feira no Hotel dos Templários. Foi estas a condição. Porquê? Porque eu entendi que era melhor para controlar, se calhar, a equipa dessa forma. E ele sabe bem porquê. Até porque 15 dias antes falou comigo. Ele esqueceu-se, falou comigo 15 dias antes, se calhar. Mas falou comigo 15 dias antes. E eu, 15 dias antes, disse-lhe assim, olha, acho que devias treinar de manhã. E acho que devias ser mais profissional nisto. Fui eu é que lhe dei esse conselho. Quando cheguei a tomar, fui fazer isso. A grande alteração que houve foi essa. E depois, já não vou entrar nas outras alterações, porque as outras alterações é de treinador. Portanto, são coisas de treinador, porque jogou assim. Agora, há uma coisa que também é assim. É lógico que eu nunca tirei a água do capote, nem nunca disse que a equipa desceu de divisão porque fez menos pontos ou fez os pontos que não... Epá, nunca me queixei nada disso. Eu, quando vim, já sabia para o que vinha. E consegui fazer mais pontos em menos jornadas, se é esse o tema, mas isso fiz a minha obrigação. Aliás, não fiz os pontos suficientes. O que é que me adianta eu fazer pontos, mais pontos ou menos pontos? Não fiz os suficientes. Não atingimos o objetivo. Portanto, isto fica... Agora, deram mais... Não. Agora, há uma coisa que eu também digo e sei, e aí o Presidente, e neste caso a direção pode dizer, se calhar sou um bocadinho mais persuasivo nas minhas convicções e vou lutando para aquilo que quero, de uma forma diferente, porque isto é o papel de treinador. Portanto, a gente, quando, por vezes, o não para mim, há bom português, e é bom português que sou, o não para mim nunca é não. Já dizia o Pedro Buxerrimentos. Portanto, eu nunca me contento com o não. E vou um bocadinho mais. Mas isto o Ricardo já conhece, isto o Presidente já conhece, o Godinho já conhece, o Nuno Domingos já conhece. Epá, depois desta história, destas coisas de treinadores, não vou melhor. Eu fui treinador dos dois. Eu é que trouxe os dois para tomar, tanto o Nuno Domingos como o Jorge Godinho. Eu também saí do Sporting. E então, há algum problema, e amanhã sairei do Tomar, e no outro dia hei de sair do outro clube qualquer. E o Jorge Godinho saiu do Turquel, saiu do Paço de Arcos, e então, qual é o problema disto? Isto é a vida de treinador, a gente cada vez temos de estar preparados para isto. Agora, quando há faltas de caráter no processo, as pessoas devem se queixar a quem de direito e como se devem queixar. Portanto, não tem problema nenhum das coisas serem assim. Portanto, agora, depois de andarmos aqui a contar uma história, para ver se tiramos aqui alguns dividendos, ou deixamos coisas no ar, isto não há nada para deixar no ar, a vida é mesmo assim. Temos que aceitar as coisas como elas são, e quando as coisas são incorretas, devemos nos manifestar e dizer que fomos incorretos e resolver as coisas nos sítios certos. Agora, não é um jogo Juventude Oriense Sporting de Tomar que vai disputar um assunto num domingos e afim. Isso não tem ponta por onde se lhe pega. Portanto, se há alguma coisa, convoca-se uma coisa. Olha, nós temos essa vantagem no Sporting de Tomar. Todos os assuntos que temos para debater, convocamos estas reuniões, estas conferências de imprensa e debatemos-los aqui no lugar certo e não fugimos a nenhuma questão. Tão simples quanto isto. Portanto, o que é que tem que acontecer? Mais clubes a fazer o mesmo que o Sporting de Tomar. Felizmente já há. Não é com os meios que nós temos a dispor, uns é só por entrevista de escrita, outros já começam a ir ao campo com o microfone. Isto está a começar a mudar qualquer coisa. E nós, mais uma vez, dissemos que nós viemos para a segunda divisão para elevar o nome, neste caso, e valorizar a segunda divisão. E é exatamente isso que estamos a fazer. Nós e os nossos adversários. O resto, isto pertence às histórias, e o Facebook, Instagram, Twitter, isso é, pá, material para trabalhar, isso é histórias para aí. A gente não tem nada a ver com isso, nem vamos estar preocupados com isso.
Aliás, olha, eu era um daqueles que falava no Facebook, até deixei, porque pá, isto dá para tanta coisa. É bom a gente ter os pés assentes na terra, sermos humildes e termos convicções naquilo que fazemos e lutar para aquilo que acreditamos, que é aquilo que nós estamos a fazer agora. E é isto em que eu acredito. Olha, acredito muito no Nery e acredito muito nos outros jogadores. São estes que nós temos para trabalhar. E quando não tiver estes, vou à procura de outros. A tua vida de treinador é exatamente isto. E o que é que eu quero? O melhor para o Sporting Tomar. Porque é uma casa que eu conheço bem e antes deles, por exemplo, serem treinadores, já eu fui treinador 8 anos em Tomar, antes do Nuno Domingos e do Godinho. Portanto, e o Godinho já tinha sido treinador do Tomar também 2 ou 3 vezes e também foi e saiu e entrou e foi. Agora, qual é a crise agora disso? E como o Ricardo disse, amanhã também pode ser ele, vir para cá outra vez e depois é o Nuno Domingos a vir também. Então, qual é? E eu também venho treinar outros clubes. Agora o que me interessa é treinar o Sporting Tomar. E se eu puder ficar aqui e tornar o Sporting Tomar ainda mais forte, é isso que eu quero só. Mais nada. Ainda por cima, com 2 conhecidos, amigos, neste caso, considero o Nuno Domingos um amigo de infância, né? E uma pessoa que eu tenho muita estima e consideração e que falo muita vez, não é? Portanto, também parecia mal agora a gente visse aqui queixar seja do que for. Portanto, e o Godinho teve calado tanto tempo, devia ter continuado calado mais um bocadinho, ainda por cima com assuntos que não são para aqui chamados. À parte deste ruído que tem marcado os últimos dias, registro para a presença de Anderson Nery na habitual conferência de imprensa de perspectiva à jornada, neste caso ao duelo com o Parede, em jogo que opõe os 2 primeiros da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins e que terá lugar na cidade do Nabão neste sábado pelas 18 horas. O reforço, o internacional angolano, confessou-se satisfeito com a chegada a Tomar. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que o jogo diante do Parede não vale mais do que 3 pontos, ainda que admita que um triunfo dos Leões abra boas perspectivas. Sim, não escondemos que é um jogo importante devido à classificação e ao momento da época. Dizer que olhamos para este jogo de maneira diferente dos outros, não é verdade. Portanto, olhamos da mesma forma, em que sabemos que temos que trabalhar muito para ganhar os 3 pontos, ver também até a que é que o adversário vem disposto, sabendo de antemão que esperamos exatamente o mesmo que esperámos com outros adversários que aqui jogaram. Portanto, esta conversa já é um bocado batida, que é talvez a 4ª vez que jogamos aqui com o segundo, e os jogos foram sempre de dificuldade máxima, até diante do BIR, que na altura era 3º, salvo erro, mas dificuldade máxima. E agora esperamos o mesmo. Portanto, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que vai ser um jogo em que é preciso estarmos muito concentrados, muito competentes, e que eu espero que a gente vá concretizando as bolas que vamos criando, porque seguramente é no jogo ofensivo que nós baseamos um bocadinho o nosso jogo, nunca descurando o aspecto defensivo, como é lógico, não é? Para não deixar esticar o adversário. Sabemos que é um adversário valioso, organizado, de muitos anos de rotina, de conhecimento profundo entre os jogadores e o treinador, neste caso. Portanto, já há ali muitos processos consolidados, e isso, só por isso, é um adversário que nós temos que respeitar muito. E que a mim também não me surpreende, porque eu dizia logo no início da época que o Parede seria uma das equipas que se ia ali perfilar também na linha da frente, e não tenho qualquer dúvida disso, e tem sido assim os outros anos. Se nós olharmos para os outros anos anteriores, na 2ª Divisão, o Parede, até uma determinada altura, o Parede tem-se mantido ali sempre na luta, até os deixarem neste caso, e até eles conseguirem andar lá. Por isso merece todo o nosso respeito, e é isso, por isso, desta forma que vamos olhar para o jogo. Nery, boa tarde, bem-vindo. Começava, como é óbvio, por perguntar como é que têm sido estes primeiros dias no Sporting Tomar? Já agora, obrigado. Só para dizer que fui bem recebido na cidade maravilhosa como é o Tomar. Fui recebido como uma estrela de futebol, sinto-me feliz. Obrigado por ter protagonizado este ambiente tão maravilhoso. Acho que isso me torna mais confiante para crescer e me entregar rápido ao grupo. Eu espero ajudar os meus colegas, espero ajudar a cidade a ser feliz,
Acho que o hockey é uma das modalidades que é a grande da cidade, então espero ser feliz no Tomar e dar a felicidade que o Tomar precisa. Nery, boa tarde também, bem-vindo a Tomar. Como é que também viste este clube, também já tinhas aqui treinado, como é que viste também agora por dentro o Sporting Tomar? Foi um momento, não tenho como explicar o sentimento que tenho pelo Tomar, não agora porque estou aqui, mas foi o Tomar pela qual eu estive lesionado antes do Mundial e foi os 2 treinos que eu fiz aqui no Tomar. Fui bem recebido pelo fisioterapeuta, fui recebido pelo presidente, a direção toda e o mister. E isso foi fácil que é para talvez me sentir à vontade como estou agora neste momento, não é? É o que eu disse, espero abrilhantar aqui neste grupo e fazer sucessos. Para o treinador Nuno Lopes, este jogo diante do Parede poderá de alguma forma valer mais do que 3 pontos? Não, na altura da época penso que não podemos pensar assim. Acho que falta, lá está, vai dobrar a primeira volta, queremos muito estes 3 pontos, mas vale só 3 pontos porque há uma segunda volta ainda por fazer, onde nós sabemos, por exemplo, temos deslocações difíceis à casa dos primeiros classificados, portanto, mas depois também contraponto isso o facto de nós termos até feito melhores resultados fora que em casa, portanto, mas acho que é um jogo de cada vez, até porque há uma coisa importante aqui neste trajeto que é, à medida que isto vai crescendo, há outros fatores que vão jogando, nomeadamente os emocionais, as equipas umas vão crescendo, outras vão descendo, neste caso houve alterações em alguns plantéis, há coisas que mudaram, portanto, e as próprias equipas também foram consolidando o processo de jogo, a forma de estar. Portanto, a equipa, por exemplo, que nós vamos receber aqui no início da segunda volta não será igual à equipa que defrontámos na primeira jornada do campeonato. E nós também não somos a mesma equipa. Portanto, e é exatamente isso que vai acontecer que vai fazendo a diferença. E depois, o fator emocional. Quando começa aquela altura de que são os 3 pontos, e faltam 6 pontos, e faltam 9 pontos, isto mexe muita coisa. Então, isso é que eu digo, jogar para subir é uma responsabilidade muito grande e não é fácil de jogar para subir, como não é fácil, neste caso, para não descer, mas para subir implica jogar ao ataque, implica jogar com muito mais confiança, implica arriscar muito mais, e aqui o fator emocional dos jogadores, a experiência dos próprios jogadores, influencia um bocadinho isso. Daí a vinda do Nery também vem ajudar um bocadinho, vem-nos trazer essa experiência também de palcos grandes, em que ele também já teve, né, e continua a estar, e que nós queremos consolidar ainda e fazê-lo crescer ainda mais como jogador. Em relação ainda ao Parede, o Parede é o segundo melhor ataque, a segunda melhor defesa. O que é que o Sporting Tomar pode explorar os pontos fortes e os pontos fracos desta equipa e se vê este Parede, ao perder em Tomar, que poderá não ter mais hipóteses ainda de chegar ao primeiro lugar? Não, sinceramente não penso assim, porque e baseio-me numa coisa simples, que eu entendo que o desporto é o momento, cada vez mais é assim, e entendo que nada é fixo. Como as coisas estão, as equipas evoluem, hoje as coisas estão muito mais difíceis neste caso, e muito mais consolidado tudo. E 6 pontos não é por aí, ou 3 pontos, ou 6 atrás. Agora, é lógico que quem anda à frente, né, é muito melhor andar à frente do que andar atrás. Depois a história dos golos marcados e sofridos, também não valorizo muito isso, mas são dados estatísticos e coisas. Portanto, se eles estão em segundo, nós com certeza estaremos em primeiro. Portanto, logicamente que isso é importante, mas eu pessoalmente não valorizo muito isto, porque o que me interessa a mim, imagina, o pior defesa, o resultado pode ser 10-9, como pode ser 1-0. Para mim, desde que ganhe, qualquer está bom. Ou 10-9 ou 1-0, eu quero é ganhar. O resto, se é para marcar golos, se é para sofrer. Uma coisa que eu sei é que se sofremos muitos golos, temos que correr muito mais e temos que lutar muito mais para marcar. Mas
não espero isso, sinceramente. Espero um jogo muito mais equilibrado. Também sei que uma das armas do Parede é o processo defensivo, não por ser a defesa, mas por basearem muito do seu jogo no processo defensivo para estimular o contra-ataque. Mas isto é o Parede, e eu aqui não retiro o mérito aos outros também que já cá vieram, que dentro da mesma tática, da mesma estratégia de jogo, é muito semelhante. Como por vezes a minha estratégia é assim, não tem sido assim esta época, mas eu não me esqueço do passado e já utilizei essa estratégia e espero utilizar no futuro também essa estratégia muita vez. Portanto, isso é uma coisa que nós estamos à espera. Daí esse processo defensivo ser muito bem treinado, neste caso para jogar em contra-ataque. E o Parede é mais uma equipa dessas, portanto, como outras que já aqui vieram. Aliás, todas as equipas que chegaram aqui defenderam todas muito bem. Depois, quando saem daqui, algumas, quando saem daqui, deixam de defender, não sei porquê. Talvez seja ali a água do Nabão que torna isto um bocadinho mais complicado. Mas é verdade isto, algumas equipas depois esquecem-se do processo defensivo, mas em Tomar, de facto, o processo defensivo é fortíssimo, quando o apresentam. Nery, como é que se apresenta como jogador aos adeptos do Sporting de Tomar? Quais é que são as principais características, as suas principais características? Tenho várias. Jogo em baixo, jogo em cima, jogo no meio, jogo em qualquer lado do campo, só não jogo na baliza. Eu acho que Já lhe disseram como é que é habitual o ambiente aqui nos jogos em casa? Sim, já me disseram, tenho que me preparar para isso, porque não estou habituado com um ambiente tão enorme, não é? Tão grandioso como é o daqui, na Europa em geral. Em Luanda não é assim, em Angola não é assim, então, mas estou habituado em confrontos, em grandes jogos, então estou preparado para qualquer batalha e acho que não vou decepcionar essa linda plateia, essa linda claque que tenho a tomar, porque eu tenho conhecimento de como é que é, e tenho falado com alguns, né, da claque, que têm-me recebido também com maior satisfação e orgulho, e como disse há pouco tempo, isso dá-me bastante confiança.